Caminho, Verdade e Vida de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Examina-te. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. A Terra é um grande laboratório de almas, onde todos nós estamos aqui inseridos para fazermos o nosso processo evolutivo, para procurarmos nos melhorar e nos aperfeiçoar ao longo das existências que nós temos pela frente. Em todos os momentos, a seara do Cristo é para aqueles que vêm colaborar com as boas ideias, com as ideias sadias, que vêm a trazer realmente progresso, principalmente intelectual e moral, que é o que mais nós precisamos. Porque o progresso tecnológico já demos um grande salto, mas precisamos nos observar na parte moral, na parte ética, para melhor sermos trabalhadores divinos na eterna luta para a expansão da capacidade humana. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. Cada um de nós oferecemos a parte que nos é possível oferecer. Assim como Emmanuel nos mostra que cada árvore produz o seu fruto específico, cada um daqueles trabalhadores cristãos vão trabalhar segundo as suas possibilidades. Mas o importante é que todos nós nos empenhemos para nos melhorarmos sempre, para nos aperfeiçoarmos sempre, porque o processo evolutivo assim o quer. De cada um de nós, a constante melhoria, a constante aperfeiçoamento de todos nós. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e, nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Aprender a desenvolver o sentimento de prazer por praticar o bem, aprender a desenvolver o sentimento de prazer para fazer as coisas úteis que tragam realmente benefício para todos que estão convivendo conosco. E nós que estamos hoje na tarefa do aprendizado, e o aprendizado é constante, e o mais importante de todos eles é treinarmos a praticar o Evangelho. Valorizando cada oportunidade que nós temos, aprendendo, mas sempre com o ensejo de ajudarmos-nos a contribuir com o bem para que os nossos semelhantes também possam desfrutar da bondade divina, entender a bondade divina e que todos nós possamos nos aperfeiçoar para que, um dia, todos aqueles que habitam a Terra possam compreender na extensão máxima a força da bondade do Pai e do amor que Ele tem por todas as suas criaturas. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada devemos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. E Paulo, mais do que ninguém, foi submisso à vontade do Pai. Ele empreendeu toda a caminhada, empreendeu toda uma luta para levar o ensinamento cristão a vários pontos, civilização conhecida da época. Praticamente toda a região do Mediterrâneo, sob a influência de Paulo, ganhou força no entendimento do cristianismo, no conhecimento dos ensinamentos cristãos. E hoje, o grande trabalho de cristianização da humanidade, uma grande parte desse trabalho, nós temos que acreditar a Paulo. Logicamente, que outros fizeram também uma parte do trabalho, mas ele foi podemos dizer, um esteio, um sustentáculo, e ele coordenava com toda a capacidade que ele tinha de coordenar a divulgação e a sustentação das igrejas nascentes, com as cartas que ele mandava, com as informações que ele ia passando para todos aqueles que lhe conviviam com ele. Quando praticardes alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examine os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente a disputa desnecessária, cuida do teu coração, para que o teu caminho te seja menos ingrato. Tudo aquilo que a gente vem a fazer, nós temos que contribuir para que o bem possa estar acontecendo. Todo o nosso trabalho no bem, nós devemos fazer na medida de nossas forças. Mas Emmanuel nos lembra um detalhe muito importante. Qual o desejo que está movendo aquele nosso patamar de trabalho? O que tem no fundo do nosso coração dizendo para fazermos dessa ou daquela maneira? Logicamente que a maioria de nós temos a possibilidade de fazer, cada um segundo as suas forças, cada um segundo as suas possibilidades.
Mas à medida que a gente esteja trabalhando com sinceridade, com simplicidade, aí sim. Mas se nós começarmos a querer ser melhor do que o outro, aí nós temos que fazer uma grande reflexão, porque seria estarmos numa disputa desnecessária. Então nós temos que cuidar do nosso coração, porque muitas das vezes, até mesmo no trabalho do bem, talvez nem seja a nossa intenção ser superior ao outro, ser melhor do que o outro. Mas se o outro estiver querendo nos julgar na situação de melhor do que ele, achando que nós queremos passar por cima daquela situação, querendo nos destacar, aí cabe-nos fazer as devidas reflexões ou conversar amigavelmente com aquele companheiro para desfazer os mal-entendidos, porque o nosso trabalho no bem não cabe disputas desnecessárias, e sim o trabalho natural que cada um procure fazer, que todos nós procuremos nos melhorar, que todos nós procuremos nos aperfeiçoar. E como Paulo mesmo já exortou, que todos nós exortemos-nos uns aos outros a trabalhar no bem, a corrigir as nossas tendências negativas e sejamos unidos e amigos nesse grande trabalho de aperfeiçoamento íntimo de cada um de nós. Mas todas as nossas obrigações diárias devem ser para fazermos, sempre que possível, o melhor que tiver ao nosso alcance. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. E aí, receber essas observações e passar adiante requer também o entendimento de que nós temos que procurar estar trabalhando no bem e fazermos as devidas reflexões, se nós estamos realmente incorrendo em algum erro, para a gente poder se corrigir e para que nós possamos estabelecer as metas de trabalho íntimo para o nosso fortalecimento interior. Sejamos, pois, aqueles que trabalham no bem. Sejamos, pois, aqueles que fortalecem o trabalho do bem, porque o bem assim o quer de cada um de nós. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. E aqui nós temos que fazer a grande reflexão. Todas as vezes que procuramos fazer o melhor, trabalhar com simplicidade, dando oportunidade a todos para que todos possam crescer, orientando esse e aquele amigavelmente, como Jesus o fazia com seus discípulos e com todos aqueles que o procuravam, muitas das vezes nós temos que ter muito cuidado, porque podemos receber a gloriosa coroa de espinhos. Não que venham colocar uma coroa física de espinhos na nossa cabeça, mas certamente dardos de inveja, dardos de maledicência, até mesmo injúrias e calúnias podem vir na nossa direção. Como disse o Emmanuel no parágrafo anterior, sigamos em frente, sereno e tranquilo, porque muitas das vezes seremos considerados imprudentes, rebeldes e traidores. De quê? De quem? Por quê? Porque na maioria de nós, aqui encarnados, ainda somos muito frágeis para olhar para os nossos defeitos e dizer, eu preciso me corrigir. A maioria de nós temos medo de olhar para os nossos defeitos e saber que ainda temos muita coisa para corrigir. E quando ele vê o outro que já galgou alguns degraus a mais, é lógico que ao invés dele querer aproveitar toda aquela energia para se fortalecer e crescer junto, tenta derrubar. Eis o grande perigo, eis a grande mácula que tem no coração da humanidade ainda, que nós precisamos corrigir, que nós precisamos nos evangelizar para, diante de todas as adversidades, procurarmos agir com amor, com responsabilidade e com muito carinho por quem está crescendo, para que a gente possa crescer também. Porque se um dos nossos amigos se destaca no bem, logicamente que todos nós seremos beneficiados com a sua energia, com a sua luz, com toda a sua potencialidade de trabalho. E se nós tentarmos tolhê-lo e impedir que ele cresça, que ele caminhe, logicamente que nós também estaremos impedidos, porque se aquele não vai para frente, como nós iremos? Nós estamos nos comprazendo em manter o trânsito engarrafado para justificar nosso atraso no serviço? Ou queremos que o trânsito flua para fluirmos juntos? A escolha é nossa. E o trabalho é de cada um.
Examina-te. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Lembremos sempre que Paulo deixou de ser o doutor da lei para trabalhar humildemente pelo Evangelho. Exatamente por ele trabalhar humildemente pelo Evangelho, ele é respeitado até hoje e admirado por muitos. Lembre-se, Caminho, Verdade e Vida, um livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, da editora FEB, que você pode encontrar no site da editora. Ali você pode encontrar esse e muitos outros livros para o seu enriquecimento, para o fortalecimento da sua cultura espiritual.